11h30, muito bom dia para você. Estamos chegando com o nosso SCC Meio-Dia. As notícias de Santa Catarina, vem com a gente. O trio chegou. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Maria Esther. Olá, Cibele Fávero. Oi, Fernando, Maria. Oi, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua companhia desde já. Bom dia, Cibele, Fernando, bom dia para todo mundo. O SCC Meio-Dia está só começando e vocês sabem que a gente fica junto até 1h15 da tarde. Primeiro, nosso muito obrigado, você que escolhe a gente para acompanhar as notícias. Aqui a gente chega antes para você saber primeiro. Vamos aos destaques desta edição. Morro das Pedras. Há quase 40 dias, o mar provoca destruição no sul de Florianópolis. Por enquanto, tudo que tem sido feito por aqui é pelos próprios moradores. Nenhuma solução definitiva foi apresentada por enquanto. Nós convidamos um engenheiro ambiental que vai dizer o que é possível fazer para ajudar os moradores aqui do Morro das Pedras. É daqui a pouco, aqui no SCC Meio-Dia. Um reforço para encontrar pessoas desaparecidas. Desaparecidos e familiares serão conectados pelo DNA. A coleta do material está sendo feita hoje em Joinville. E ao vivo, a Seleção Brasileira. O SCC Meio-Dia acompanha os jogadores no Rio de Janeiro. Hoje a gente está no Hotel da Seleção e ao vivo a gente conta e mostra tudo para você. E nós vamos voltar a falar do caso de Jurerê Internacional, a estrutura que desabou e deixou uma pessoa morta. Depois de 21 dias, Corpo de Bombeiros divulga laudo com o motivo que ocasionou a explosão em Jurerê Tradicional no dia 25 de maio. Detalhes daqui a pouco no SCC Meio-Dia. A polícia procura por um golpista no sul do estado. Ele conquistou a confiança dos produtores rurais, intermediando a venda de bois, até fugir com R$700 mil. A gente conta essa história para você. Vamos fazer um giro para mostrar como é que está o ritmo da imunização em Santa Catarina. Tem cidade hoje que está com a vacinação suspensa, a gente explica qual e o motivo. Em Chapecó, a testagem para a Covid-19 está acontecendo com unidade móvel direto nos bairros. A gente mostra para você como está funcionando. E olha, no último final de semana, uma cena tomou conta dos noticiários. O jogador dinamarquês Eriksen, ele teve uma parada cardíaca durante uma partida de futebol. Mas aí, como explicar, né? Um atleta novo, com os exames em dia, sofreu um mal súbito assim? E principalmente, como prevenir esse problema? A reportagem completa em instantes. E também vamos falar sobre sustentabilidade. Algumas escolas municipais de Blumenau estão recebendo painéis solares. Além de proporcionar economia, a iniciativa tem a intenção também de ensinar aos alunos os princípios básicos sobre cuidados com o meio ambiente. Estamos no ar, fique com a gente. Alô, Santa Catarina, bom dia, bom dia. Bom demais estar na companhia de cada um de vocês. Uma ótima quarta-feira fria, gelada, mas uma ótima quarta-feira. Eu já vou abrir a edição de hoje falando de algo sobrenatural. Maria Esther está comigo aqui logo na abertura do SCC Meio-Dia, porque, Maria, se tem um assunto que está dando o que falar em Palhoça, cidade da Grande Florianópolis, é esse aqui, Maria Esther. O lobisomem de Palhoça. Lobisomem de Palhoça. Vocês viram, gente? Eu imagino que sim, porque tá todo mundo falando disso. Nas redes sociais, é abrir Instagram, é abrir WhatsApp. Só tá dando o povo falando aí do lobisomem de Palhoça. Mas que história é essa, Fernando? Que história é essa? Assustador. Eu confesso que na hora que eu vi a primeira vez, eu fiquei meio receosa. Eu falei, será que eu abro? Será que eu não abro para ver essas imagens? O que esse povo tá falando? E aí, claro, que tem um fim essa história. A gente vai desvendar daqui a pouquinho, mas nós queremos a participação do pessoal de casa, né? Afinal de contas, é real mesmo? O que está acontecendo em Palhoça? Há quem diga, senhoras e senhores, há quem jure de pé junto que já viu o lobisomem em Palhoça. Se não viu, ouviu. Se não viu, já ouviu falar. E ouviu ele, né? E já ouviu. Ouviu assim, ó. Olha como é que faz o lobisomem. Aí, ó. Esse aqui é o índio, né? Nós pedimos para ele gravar. Imita o lobisomem aí. Na dúvida, né, aí o índio, ele sabe imitar o lobisomem. Na dúvida, olha, eu tenho medo. Eu confesso. Nunca escutei um lobisomem antes, mas olha... Só tem essa foto? Tem mais? Tem mais o lobisomem? Tem essa imagem aí, tem mais as que estão rodando nas redes sociais, já a gente vai mostrar.
Mas olha, Fernando, o que dá medo é que ele até se mexe, né? Ele é peludo? Ele é peludo, ele é dentuço. Olha... A única coisa que eu posso dizer para você agora, preste atenção, essa imagem aqui é verdadeira. A imagem é verdadeira. Não tem edição nessa imagem aqui. Marister, o nosso departamento de arte do SBT fez uma perícia intensa hoje pela manhã. Não tem edição, isso aqui é real. A imagem é real. A imagem é real. A imagem é real. Agora, se o lobisomem existe ou não, é o que a gente vai desvendar até o fim do jornal de hoje. Não, vou falar mais. O Cleiton Ramos tem a responsabilidade de procurar esse lobisomem pro Palhoça hoje. Cleiton Ramos tá lá, ele tá em Palhoça? Tá, então daqui a pouco nós vamos chamar ele. Ele vai ter que encontrar esse lobisomem, ele vai rodar pro Palhoça. Ele tá atrás, ele tá ouvindo, que teve muita gente nas redes sociais que veio à tona falar, eu vi esse lobisomem, eu já ouvi, isso que é uma lenda antiga que tem por lá, tem gente que acredita mesmo, então a gente vai tentar descobrir mais. E se você que está assistindo aí, viu, ouviu, tem alguma história, tem algum parente, um vizinho, manda aqui pra gente que nós queremos ouvir também a sua história. Em qualquer lugar que você esteja, se você já viu um lobisomem ou ouviu falar, conta pra gente essa história agora. O WhatsApp tá aparecendo na tela, o dia do lobisomem. E o Cleiton Ramos, ele vai rodar pro Palhoça até encontrar esse lobisomem. Tá bom, Marister? Combinado, Felipe. Aí se encontrar, tu faz uma exclusiva com ele. Pode ser? Combinado. Mas tem que ser sexta-feira, meia-noite. Vamos lá, minha gente. Este é só um dos assuntos do nosso SCC Meio-Dia desta quarta-feira. Tá comigo aqui na câmera 1 o grande Nereu Filho, o homem que mais passa frio nesse país. E comigo tá aqui o Marne. O Marne, então vem comigo, Marne. Me leva aqui para a Cibele para a gente conversar. Porque a ANEEL está prorrogando a decisão de suspender cortes de energia de famílias de baixa renda. Que história é essa, hein, Cibele? Fernando, tem muitas famílias, né, em dificuldades, que normalmente já passam dificuldades, na pandemia mais ainda, e que não estão conseguindo pagar a conta de energia. E aí, se não paga a conta, o que acontece? Corta. A ANEEL está prorrogando essa suspensão, ou seja, essas famílias não podem ter a luz cortada. Essa medida vai valer por mais 90 dias para os consumidores da tarifa social de energia elétrica, que é contempla aproximadamente 12 milhões de famílias no país, isso vale também para Santa Catarina. A medida terminaria no dia 30 de junho agora e vai ficar em vigor até 30 de setembro, pelo menos, deste ano. Então, mesmo mediante a contas atrasadas, o corte não pode ser feito para famílias de baixa renda. Vai contemplar 12 milhões de famílias. A decisão tem esse objetivo de uniformizar o tratamento aplicado pelas distribuidoras de energia elétrica e assegurar a preservação do fornecimento de luz para os consumidores mais vulneráveis, que não têm condições de pagar, de manter essas faturas em dia em tempos de pandemia, Fernando. É justo, né, Cibele Fávero? Tem que ser. Agora um detalhe, a dica que a gente dá para você é para quem não tem condições de pagar. Não deixe acumular a sua fatura. Se você tiver condições, faça o pagamento para depois não virar uma bola de neve e você ter que pagar lá na frente. Até porque, Fernando, não isenta o pagamento. Você vai ficar devendo essa fatura. Mas se teve alguma dificuldade e não conseguiu pagar em dia, não vai ter o corte. Agora o débito é seu, tem que pagar. Exatamente. Não pagar agora, vai pagar lá na frente. Então, se tiver o dinheiro, já paga, não deixa criar a bola de neve. A única coisa que vai acontecer agora é que eles não vão cortar. Se você atrasar, não vão cortar. Bora lá de informação para você. E aí na sua família tem alguém com problemas cardíacos? Responde para mim aqui. Alguém na sua família tem problemas cardíacos? Você, os pais, os avós? Sabe, Maria Esther, a minha família tem histórico de problemas cardíacos. Então, o médico já orientou, desde jovem, já ir acompanhando, já ter algumas práticas para melhorar o condicionamento, a saúde, justamente para evitar esse tipo de problema. E esse assunto veio à tona, Fernando, por conta... Vocês devem ter escutado falar, né, gente, do jogador de futebol dinamarquês, o Christian Eriksen, que teve uma parada cardíaca. Olha só as imagens. Isso aconteceu durante a partida entre a Dinamarca e a Finlândia pela Eurocopa. Isso no sábado, Fernando. Eu estava assistindo. Foi ali nos últimos minutos do primeiro tempo, né? O Eriksen, ele caiu no gramado, foi de repente. Aí os outros jogadores, já quando perceberam, começaram a fazer massagem cardíaca nele, né? Para tentar reanimar. E aí, em seguida, a equipe médica entrou em campo e já encaminhou ele para o hospital.
Na mesma hora, Fernando, a partida ela foi parada, né? Os torcedores, os jogadores, todo mundo ficou ali super ansioso, né, por uma notícia. E o bacana é que as duas torcidas rivais acabaram se unindo. E assim que veio a informação, né, de que ele estava acordado, passava bem, todo mundo começou a ovacionar o nome dele, foi muito emocionante. Eu estava assistindo ao vivo na hora, foi de arrepiar, assim, foi muito bonito, todo mundo na expectativa. E aí o que chama a atenção é o seguinte, né? Foi um atleta tão novo, 29 anos de idade, sofrendo um ataque como esse, uma parada cardíaca. Então a nossa equipe foi atrás das respostas, tentar entender esse problema e principalmente como prevenir, né, uma parada cardíaca, um mal súbito como esse aí que o Eriksen passou nessa partida aí de futebol, Fernando. E hoje a gente vai trazer o assunto aqui para o SCC Meio-Dia, vamos ajudar você a prevenir um caso desse. É mais raro, mas acontece em pessoas mais jovens, em pessoas que têm esse condicionamento físico melhor. Agora um detalhe, pode acontecer. E daqui a pouco a gente conta mais para você, né, diante do que aconteceu nessa partida de futebol. E as pessoas têm que se preocupar. Agora não adianta, tem que ir cuidando ao longo da vida. Você pode ter um histórico familiar, e aí complica um pouco mais a situação. Mas também questão de alimentação, exercício físico, sedentarismo, tudo isso. Né? Sedentarismo. Tá lá no topo das causas, assim, a Quem gente é vai fumante. Exatamente. Então é isso. Vamos seguir aqui com as informações do nosso SCC Meio-Dia. Daqui a pouco tem mais detalhes para você. É cardíaco, tem alguém na família que é. Preste atenção, sai daí não. Daqui a pouco todas as informações. Vem comigo, vamos falar do salário dos professores agora. O que está acontecendo? O governador anunciou nas redes sociais, depois confirmou para o jornalismo do SBT, que vai reajustar o salário dos professores. 40 horas e concurso superior. 40 horas, concurso superior. Hoje, esses professores ganham em média R$ 2.800, vai passar para R$ 5.000. É isso mesmo, decisão do governo do estado, R$ 5.000 este reajuste, de 2.800 para 5.000. Pelo menos foi o anúncio que foi feito pelo governo catarinense. Nós vamos repercutir agora conversando com o presidente do SINT, o Sindicato dos Professores de Santa Catarina, o Luiz Carlos Vieira, que está com a gente aqui. Presidente, coordenador, não é mesmo, estadual do SINT, como vocês recebem essa informação? Ontem eu falava aqui, viu, Luiz, que há mais de 15 anos, quando eu entrei no jornalismo, eu já cobria manifestações dos senhores aqui, agora mais recentemente, mas inicialmente lá em Criciúma, com a Cíntia, né, fazendo essa cobrança por reajustes. Agora o governador Carlos Moisés vem com esse anúncio, que pelo que me parece, né, vai além do que o SINT estava cobrando mais recentemente de reajuste. Como é que o senhor recebe essa informação? Bom dia, presidente. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Então, infelizmente, né, ou felizmente, já faz muito tempo que nós vemos com essa reivindicação. A reivindicação nossa é justamente a discussão sobre a questão da carreira, o plano de carreira dos trabalhadores em educação. E nós tivemos aí em 2015, depois da greve de 2015, uma nova lei, a Lei 668, que substituiu a 1139, que era a lei do plano de carreira do magistério catarinense. Nós, o ano passado, já 2020, nós já estávamos trabalhando essa questão do plano de carreira com o governo, porque quando assumiu o novo governo, o governo Moisés, ele assumiu o compromisso com o magistério de que valorizaria o magistério catarinense. E nós cobramos isso. Nós tivemos reajuste, último reajuste na carreira em novembro de 2018 e viemos discutindo os percentuais de reajuste em 2020. Infelizmente veio a pandemia e a gente parou esse debate, porque também logo em seguida veio a Lei Complementar 173, nível federal, que é aquela lei que ajuda aos municípios por causa da pandemia, e tinha alguns critérios lá, entre eles não mexer no plano de carreira e não dar reajuste ao servidor, que o governo utiliza essa lei para dizer que não pode dar reajuste. Não é o entendimento que nós temos, mas enfim, é o que o governo seguiu. E nós começamos esse ano já um novo debate com a Secretaria de Educação sobre a questão, a pauta econômica, que entra a questão salarial e entra também a questão do Vale Alimentação. E, ao mesmo tempo, nós
discutimos com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa o debate sobre um plano de carreira. E a deputada Luciane Carminati fez uma proposição para que criasse uma comissão mista de debate do plano de carreira do magistério, já que tem outros servidores públicos que estão debatendo a carreira também. Agora, presidente... O governo se comprometeu conosco, né? Então, esses R$5.000 que ele anunciou veio de forma extemporânea. É uma surpresa para nós. É uma boa surpresa, na verdade. Mas nós queremos saber como que ele será implementado na carreira. Porque ontem nós tivemos uma audiência pública e os representantes do governo não disseram como que será implementado na carreira. Tá, mas, presidente, qual é a dúvida dos senhores? Porque o anúncio que o governador fez, é bem verdade, a gente precisa entender melhor como é que vai ser, até nós queremos saber como é que vai ser a implementação, mas o governador fala de piso salarial. Se tiver a imagem novamente do governador, a gente está repercutindo aqui a imagem do governador, olha aí, ó, nenhum professor com curso superior e carga horária de 40 horas semanais deve ter remuneração inferior a R$5.000. E aí, ele fala em piso salarial. Isso já não seria o cálculo base, ou seja, aprovando o piso de R$5.000 passa a valer integralmente para todos que se encaixam nessas especificações, curso superior e 40 horas, já não está, então, assim, resolvida essa questão de plano de carreira? Não, no nosso entendimento não está, nem nos deputados e nem nos secretários do governo. Só para você entender, ontem nós fizemos essa audiência e eles também disseram que tem muitas questões ali jurídicas e de adaptações que eles precisam resolver. Porque não é simplesmente ter 40 horas e ter graduação que recebe R$5.000. Como que fica o professor que tem especialização? O que tem mestrado? O que tem doutorado? Vai ser R$5.000 para quem tem 1 ano no serviço público e R$5.000 para quem tem 20 anos no serviço público? Como vai ser esse percentual aplicado? Se for o percentual aplicado na diferença do piso, que hoje é 2.886, para 5.000 dá cerca de R$2.200 de diferença, em torno de 44%. Isso será aplicado para todos os níveis de referência? Esses 44%, se for assim, nós queremos. Tá? Nós queremos, porque a carreira é justamente isso. A carreira é para valorizar aqueles que têm o maior tempo de serviço no magistério e aqueles que têm uma melhor formação. Tá, valoriza a formação e valoriza o tempo de serviço. Entendi a preocupação dos senhores, entendi. Mas o senhor usou a palavra, se for assim, a gente quer. Então, se não for, vocês vão rejeitar o aumento de R$5.000? Não, se não for assim, nós vamos discutir, é isso que nós falamos ontem. Se não for assim, a gente vai discutir de que forma isso vai ser implementado. Não é a questão de não querer, é a questão de nós discutirmos como que será implementado. Tá, então me explica. Não querer. Então vamos de novo, vou pedir para o senhor repetir para mim aqui, tá? Desculpa esse pedido para o senhor repetir. Sem problema. Qual é a necessidade, qual vai ser a cobrança de vocês agora? De uma forma bem didática, o que os senhores querem? Nós queremos que o reajuste seja aplicado na nossa carreira e que nós precisamos discutir a carreira, ou seja, que os níveis de formação tenham diferença, tenham valorização e que o tempo de serviço também seja valorizado. Então, portanto, se for aplicado R$5.000 para quem tem a graduação, nós queremos que esse valor dos R$5.000, esse percentual, também tenha reflexo nos demais salários e nos demais níveis e referências posteriores. A preocupação, é isso que nós queremos. A preocupação é para não achatar, é isso? Exatamente, porque alguém que tem 20 anos de serviço, está no doutorado, não pode ganhar o mesmo valor de quem está entrando no magistério hoje. Mas, senhor, mas faz sentido que se estabelece o piso de 5.000, as pessoas que vão vindo agora na sequência, vão evoluindo, também vão ter cálculo base de R$5.000 para premiações, para doutorado, a partir disso. A partir disso. Entendi. É isso que os outros estados fazem. Se nós pegar a tabela do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, Rondônia, enfim, Tocantins, qualquer estado, é assim que está lá.
começa com 4.200, 4.500, 4.800, 5.000, 6.000, né? E depois vai repercutindo aquela diferença na carreira. Porque o que não dá para a gente continuar com a carreira como nós estamos, achatada. Por quê? Porque quando foi feita a Lei 668, os governos do Estado foram dando o reajuste do piso nacional salarial para o início de carreira. E aqueles que estavam no final de carreira não tiveram reajuste, então a carreira foi achatando. Hoje, você faz o mestrado, por exemplo, você ganha R$18 a mais por mês, se você tivesse na especialização. Então, não compensa você estudar, fazer mestrado, para ganhar R$18 a mais por mês. Então, você não está sendo valorizado na questão salarial. R$18 por aula, né, presidente? R$18 por aula. Não, por mês. Por mês. No salário mensal. Está aqui a tabela. Entendi. Está aqui a tabela, tá no nosso site a tabela, as pessoas podem procurar lá. Então, a proposta que nós queremos é a valorização de todos os trabalhadores, inclusive dos aposentados. Presidente, me diz uma coisa, com essa mudança no piso para R$5.000, quantos professores, né, seriam beneficiados já, agora? Se a gente está falando só desses que têm curso superior com 40 horas, quantos serão beneficiados? O governo chegou a falar em cada 3, 2 serem contemplados, é isso? Isso. Nós fizemos os cálculos aqui porque o governo não nos passou quantos nós temos com a graduação. Nós temos os cálculos a partir do portal da transparência que nós conseguimos fazer o levantamento desses graduados. Tá? Nós temos aí, só de graduados na ativa, em torno de 9.000, mais 20.000 que são temporários, os ACTs, que têm contratos temporários. Então, nós estamos falando aí em cerca de 30.000 trabalhadores na ativa. Depois, nós temos os inativos, ou seja, os aposentados, que dá em torno de uns 14, 15 mil. Então, nós teremos aí cerca de 44, 45 mil trabalhadores beneficiados nesse primeiro momento. Ou seja, 2/3 do total. 2/3 do total de professores hoje serão beneficiados. Que são graduados e que podem ganhar mais que isso. Agora, seja, eu vou falar como... A gente tem que diferenciar também uma questão ali. Ele fala em remuneração. E remuneração engloba todos os direitos que o professor tem. Não é de vencimento. E muitos que são graduados já ganham mais que R$5.000. Entendi. Tem que entender isso também. Então, cabe ao governo agora explicar, atender o nosso pedido para conversar aqui com o SBT, para explicar direitinho, né? Quando a gente recebe a informação que vai passar para 5.000, uma informação muito positiva, de fato, como o Cinti está falando aqui. Mas existem algumas preocupações por parte também do sindicato. Eu nem vou falar como jornalista, tá? Os trabalhadores também, né? Eu nem vou falar como jornalista, viu, presidente? Eu vou falar como quem estudou em colégio público a vida inteira. Eu realmente fiquei muito feliz com essa informação. Eu fiquei muito feliz. Principalmente por acompanhar a luta que vocês têm aí nos últimos anos. É greve, é paralisação, não é mesmo? E agora vem essa notícia que parece passar de R$2.800 para R$5.000, né? E vai contemplar 2/3 de todos os professores hoje do Estado. É algo realmente que pega a gente com surpresa boa. Vamos atrás destas respostas, viu, presidente? Obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. Vamos na luta aí. É isso Muito aí. Obrigado. E parabéns também por essa conquista que é a negociação de vocês, que é a briga de vocês há muito tempo. Nada mais justo para professor. Nada mais justo. Aí está a gente repercutindo. Agora vamos ouvir o governo. Como é que vai se encaixar esses valores para os professores? Agora vamos combinar. Reajuste bom. Reajuste bom. De R$2.800 para R$5.000. Pô, 2/3 dos profissionais serão contemplados, quase 50.000 professores. Reajuste bom. Pequenos produtores de Uruçanga vêm sofrendo com golpes. A gente está falando de agricultores mesmo, pessoal do campo. O que está acontecendo por lá, hein? Como Uruçanga está nas manchetes ultimamente, né, Fernando? E, infelizmente, em focos de notícias policiais, né? Operações. Agora, o que aconteceu? Segundo os produtores rurais, né, que chamaram a polícia, esse homem conquistou a confiança de todos. Ele intermediava a venda ali de bois com frigoríficos e aí recebia o dinheiro, entregava para os produtores, tudo direitinho. A notícia foi se espalhando e aí ele foi, né,
conquistando a confiança de outros produtores, pegava o dinheiro, comprava o boi, entregava, devolvia o dinheiro. Até conseguir R$700 mil, Fernando, na mão e sumiu. É isso que a Polícia Civil está investigando agora. Esse homem é acusado de aplicar golpe em pelo menos 13 pessoas. O golpe era aplicado por um homem de 36 anos, que é procurado agora. Ele intermediava a venda de gado, recebia o gado do produtor, levava até o frigorífico, recebia os valores e fazia o pagamento ao produtor. Até um certo momento isso deu certo. Depois ele fugiu com dinheiro. Quando ele adquiriu a confiança das vítimas, ele fugiu com os R$700 mil. O Márcio Neves, que é delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, conversou com a nossa equipe e contou mais detalhes sobre esse caso. Olha só. Ele adquiria os animais, vendia nos frigoríficos, pegava o dinheiro nos frigoríficos e ao invés de pagar os produtores, ele embolsou, né? Ficou com esse dinheiro e sumiu. A gente estima aí que o prejuízo total na região foi de em torno de R$700 a R$1 milhão, um pouquinho mais, talvez. E ele está foragido, a polícia trabalha agora para localizá-lo. A gente já foi nas casas, nos locais onde ele ficava, a gente tem informação que ele fugiu, né? Por isso é considerado foragido, e a gente espera agora localizá-lo para que ele então responda pelos crimes, né? Foram pelo menos 13 vítimas, essas até agora, né, que já relataram para a polícia que sofreram o golpe, e em várias cidades, viu, Fernando? No Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Sanga Orleans, Braço do Norte, Pedras Grandes, prejuízo de pelo menos R$700 mil. A venda de gado, rapidinho ele juntou esse montante de R$700 mil. Foi conquistando a confiança, porque lá tá pagando bem no boi lá, tá pagando bem no arroba. E aí o produtor foi falando para o outro, até que ele conseguiu pegar um dinheiro bom, pegava o boi, levava para o frigorífico, recebia e não repassava o dinheiro. E aí já fica de alerta, né? A polícia pediu que a gente reforçasse para as denúncias no 181, porque possivelmente ele vai tentar aplicar esse tipo de golpe em outra região, que pode ser aqui do estado. Então as pessoas já fiquem atentas, a lábia dele é boa, Fernando, golpista. Atenção aí, produtores rurais de Santa Catarina. Deixa eu mostrar para você uma imagem, aproveitar a Cibele aqui. Hoje eu separei algumas imagens de pessoas desaparecidas aqui do nosso estado. O Michel Soares, o Osmar Jardim. Aliás, qualquer informação dessas pessoas que vocês estão vendo na tela agora, 11 da manhã, 57 minutos, vocês podem mandar para a Polícia Militar. O Eric, pequeno Eric Luan Jorge, o Adriano Fagundes, a Catiane Zava, são pessoas que estão desaparecidas. Essas informações são do SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. Daqui a pouco eu vou mostrar mais imagens. Por enquanto você vai vendo essas pessoas, pode segurar na tela, porque hoje a gente vai mostrar uma tecnologia, uma novidade na procura por desaparecidos no Brasil. E hoje Joinville está sendo palco para o início dessa coleta de material. O que vai acontecer? O sistema de segurança pública do país já tem dados de pelo menos 500 mil pessoas que faleceram ou que foram encontradas desaparecidos. Agora será feita a coleta de DNA, uma picadinha só no dedo, sangue, para confrontar essas informações com os familiares. Então, a Segurança Pública do Brasil tem os dados de pessoas desaparecidas e agora quer os dados dos familiares para jogar tudo isso num sistema e talvez encontrar, não é mesmo? Ou buscar informações das pessoas até mesmo que já faleceram. Você está vendo aí, essas imagens são de Joinville, onde a coleta está acontecendo hoje pela manhã no IGP. O David Sacramento esteve lá, olha só o material que vai ser utilizado para essa coleta, especialmente famílias que têm pessoas desaparecidas. Eu vou mostrar a reportagem completa, agora um reforço e tanto na procura por quem está desaparecido. Daqui a pouco a reportagem completa. 21 dias da explosão em uma casa em Jurerê. Pois é, Fernando, e aí muito se questionou, né, em relação às causas, como aconteceu. Uma moradora, infelizmente, acabou morrendo, né? Depois de horas de busca, os bombeiros encontraram ela soterrada e muitas dúvidas surgiram. A primeira hipótese, vazamento de gás.
Hoje teve coletiva de imprensa do Corpo de Bombeiros para explicar o laudo da tragédia. A explosão, né, que teve uma senhora de 56 anos que acabou perdendo a vida na capital. O Cleiton Ramos vai contar pra gente o que aconteceu, o que motivou a explosão. Olha só. Manhã de 25 de maio, uma explosão em uma casa de 2 andares em Jurerê Tradicional, no norte da ilha de Santa Catarina. E dividida em 4 kitnets, ficou completamente destruída. Na segunda coisa de chimarrão, já vi aquele relâmpago assim, sabe, tipo um fogo e aquela explosão. Uma explosão triste, terrível, já veio tudo por cima de mim. Hoje o cenário é esse, de reconstrução. No dia da fatalidade, muitas perguntas foram feitas. A primeira, quem era a pessoa que tinha perdido a vida com a explosão? Horas depois, veio a resposta. Helenita Pereira da Silva, de 56 anos. A outra pergunta estava relacionada ao motivo da tragédia. E a especulação acabou se confirmando. Segundo o Corpo de Bombeiros, um vazamento de gás dentro do kitnet da vítima foi o que ocasionou a tragédia em Jurerê Tradicional. Houve um vazamento na mangueira, na conexão da mangueira flexível, que conecta a rede de distribuição ao fogão. É uma mangueira que estava envelhecida, né, devido ao desgaste e ação temporal. Houve essa rachadura, um vazamento de gás para dentro do ambiente. E aí, quando houve a tentativa de ligar o fogão, né, pela senhora Helenita, que acabou vitimada, houve a ignição, então, para que ocorresse a explosão. Na prática, o capitão Ismael fez uma simulação do que realmente teria acontecido. Ela estava conectada aqui, né? Que a gente acabou cortando, tem mais um pedaço aqui. E gerou um ponto de tensão. Esse pedaço aqui do fogão gerou um ponto de tensão bem aqui. E aí ficou roçando. Se a gente olhar mais de perto também, a gente vai ver aqui, ó, que a própria escrita tá desgastada. Se passarem o dedo aqui, vocês vão... Alguém que vai passar o dedo aqui vai ver que está toda roçada, ó, que foi aonde ficou passando, batendo em algum lugar essa mangueira. Então, tudo isso contribuiu para que houvesse essa fissura e depois o vazamento e então a explosão. O senhor acredita que outras kitnets também estavam com a mangueirinha desgastada desse jeito? A gente viu lá várias mangueiras vencidas, né? Então poderia ter acontecido em qualquer outro local desse. A princípio ela acordou de manhã cedo, já com algum sintoma de tontura, de dor de cabeça, e ela informou a irmã, né, conversou no telefone com a irmã que estava com esses sintomas, né? E aí, nesse meio tempo que a irmã ia deslocar para a residência dela, ocorreu a explosão, né? Então, o que nós verificamos no local? Que ela levantou, se dirigiu ao fogão para tentar fazer alguma alimentação, provavelmente um café, porque ela foi encontrada com a tampa do café na mão. E então, no acionamento do fogão, provavelmente ela não percebeu que havia o vazamento de gás, e aí no acionamento ocorreu a explosão. Além disso, a central de gás fora do kitnet não atendia os padrões de segurança. As instalações de gás, de forma geral, da edificação, elas eram precárias, né? Elas estavam irregulares. Havia 2 botijões do tamanho P45, 45 quilos, que estavam do lado externo da edificação, mas não estavam localizados em uma central específica para isso. O imóvel, construído em 2003, estava irregular e em 18 anos nunca passou por uma vistoria do Corpo de Bombeiros. Ela não possuía, né, nenhum tipo de vistoria do Corpo de Bombeiros, ela não possuía sistemas preventivos presentes no local, então ela estava aí fora da regularidade, né? Segundo o CREA, de 2016 até março de 2021, são 4.228 construções. Já a Prefeitura de Florianópolis afirma que, nesse período, são 3.017 construções com a BITSE, ou seja, mais de 1.000 não apresentaram o documento. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, afirma que as fiscalizações vêm acontecendo e atendendo um padrão de exigências. A nossa fiscalização ela é realizada em loco ou remotamente, onde se verifica a presença da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que deve ser emitida por um profissional legalmente habilitado e registrado no nosso conselho profissional, através de uma equipe competente de fiscalização que está espalhada em todo o estado de Santa Catarina. Uma área de 64 metros quadrados foi atingida com a explosão. Um prejuízo estimado em R$ 740
42 mil reais. Uma vítima. E tudo isso poderia ser evitado com uma vistoria e com a troca de uma simples mangueirinha. E nós recomendamos que as pessoas verifiquem, né, nas suas residências aí as validades dos itens de gás, e toda vez que alguém for alugar algum imóvel, também verificar a regularidade perante o Corpo de Bombeiros, né? E estando irregular, fazer a denúncia aí junto ao Corpo de Bombeiros, ouvidoria, pode ser a ouvidoria do Estado também, que nós vamos verificar aí as condições. Tá aí o resultado, então, agora já do laudo, perícia e alguns pontos, né, Fernando, que é bom a gente destacar. Primeiro que ficou claro, né, que realmente a vítima estava na cozinha fazendo café, foi encontrada, inclusive, com a tampa, né, do café na mão, acabou morrendo soterrada por conta da explosão, ou seja, a explosão aconteceu onde ela estava. E outro ponto é essa instalação do gás. Muitas pessoas têm o gás instalado na própria cozinha ou do lado de fora, no jardim, e essas mangueiras ficam ali há anos. A mesma mangueira encaixado, a pessoa que vende o gás vai lá, faz a troca, só que no fogão isso não é verificado. E causou uma tragédia que destruiu uma estrutura onde poderiam estar famílias dentro. Então teve uma vítima fatal, que já ocasionou, né, já é uma tragédia em si, mas outras pessoas moravam na mesma estrutura, isso poderia ter sido ainda pior. É um pequeno Serve, prédio, é claro, né? de alerta. Era um pequeno prédio, tinham 4 kitnets ali, 2 pisos, uma destruição, acabou com o prédio. Um vazamento de gás acabou com toda a estrutura. Então atenção aí, dá uma olhadinha, dá uma conferida, dá para botar um pouquinho de detergente para ver se está vazando. Quando vai trocar o gás, já pede para o sujeito que está trocando o gás, dá uma conferida para mim aqui, como é que está a situação. Porque às vezes é falta de recursos mesmo, não ter uma instalação de gás, não é mesmo? Do lado de fora, uma central de gás. Agora tem que tomar cuidado, gente, especialmente ao cheiro. Nós aqui no Brasil tem, né, essa substância que é colocada no gás para a gente sentir, perceber o vazamento dele. Agora, Sibeli, eu quero destacar aqui essa informação que não pode passar despercebida, é que em 4 anos, só em Florianópolis, 1.000 construções irregulares, que não entregaram o habite-se. A gente ouve muito, pode ter certeza, pode perceber, num almoço de família, com os amigos, essa chatice dos bombeiros, mais uma cobrança dos bombeiros, a prefeitura está vindo aqui, tem que ter uma burocracia para aprovar a obra, documento e mais documento. Vocês entenderam agora a importância de colocar tudo em dia? Que alguém já deve ter ouvido essa conversa. Chatice, essa burocracia, uma lentidão, e os bombeiros estão exigindo coisa desnecessária. Entenderam agora a importância disso? E mais de 1.000 construções numa capital de estado irregulares em 4 anos. Gente, é pouco que acontece de tragédia aqui, infelizmente. Pois é, e serve muito de alerta, né? Isso que o Fernando falou em relação a pedir para a pessoa que coloca o gás dar uma olhadinha, pode fazer toda a diferença, né? Porque a gente não entende. E o cheiro, ele existe para a gente identificar, mas a pessoa dentro do ambiente, que acordou já com aquele cheiro, pode ser que não perceba. Então serve para você que está assistindo, é um alerta para você e para sua família. 12h07 minutos, atenção, Grande Florianópolis, vem comigo aqui. Estão chegando? Estão chegando novas imagens do lobisomem. Maria Esther, cuidado com o lobisomem, Maria Esther. Eu tava escondida aqui, Fernando. Tava escondida com medo do lobisomem. Cuidado com o lobisomem. Gente, o povo de casa tá falando também sobre isso. Ficaram sabendo? Vamos ver o que tá chegando de mensagem. O Rafael, sobre a história do lobisomem, o meu avô sempre falava que em uma certa noite ele estava pescando e viu um bicho com pelo negro que brilhava na luz da lua. Eu? Que medo, hein, Rafael? Bom dia, Mara. Bom dia. Eu já vi um lobisomem quando eu tinha 9 anos de idade e morava em Lages. Eita! E uma noite, época de quaresma, que é quando eles aparecem, meus pais saíram para ir no vizinho e fiquei com os meus 4 irmãos. O lobisomem uivou. Quero ouvir o lobisomem lá de Lages. O lobisomem uivou e achamos que era um cachorro. Mas ele bateu palmas. Com as orelhas. Com as orelhas. Quando olhamos pela fresta, ele estava lá, ao lado da cerca. Mas cadê o lobisomem? Deixa eu ver. Batendo palma com a orelha. Essa nunca tive, é batendo orelha então, né? Batendo palma com a orelha. Aqui, né? Tenta bater palma com a orelha, não dá. A Karina Borges, bom dia. O meu pai sempre morou em área de mata e ele falava que existem sim lobisomens. Nós temos uma certa desconfiança que é o que é um lobisomem, né? Porque ele é muito peludo
e o cotovelo dele é bem cascudo. Eu morro de medo. Eu, hein? Ela tá falando do pai dela, que é um lobisomem. Não tem as imagens ainda, as novas imagens exclusivas que estão chegando do lobisomem de Palhoça? Daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar imagens novas que estão chegando do lobisomem, mas o nosso repórter, Cleiton Ramos, está indo até Palhoça, que é onde está acontecendo todo esse bafafá. Apesar da gente ver o povo falando da Serra, né, de outras regiões, esse bafão aí agora é de Palhoça. E ele está indo para lá. Vamos ver um vídeo? O Caça-Lobisomens, quero ver. Vai, Cleiton. Pessoal acompanhando aí o SCC Meio-Dia, estamos indo para Palhoça nesse exato momento, em busca do lobisomem. Será lobisomem? Estamos indo para lá, o latinegrafista Judei Pacheco, e olha só a trilha que tá rodando aí, ó, tem tudo a ver, ó. Mistérios da Meia-Noite. Ih, até o Zé Ramalho apareceu, será? A gente tá indo pra lá, hein? Será que tem lobisomem em Palhoça? Não sei não. Fique ligado. Que bicho é esse? Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Te cuida aí, Cleiton. Mistérios da Meia-Noite. Nem o Zé Ramalho escapou, hein, Fernando? Agora, você que tá ligando a televisão agora, é o assunto em Palhoça, gente. Não tem como fugir disso. A população diz que vê lobisomem em Palhoça. Tem até imagem do lobisomem lá. Tem imagem. Chegou? Chegou. Agora, gente, olha só. Esse aí Fernando, é o lobisomem. quando eu vi... Parece um porco isso aí. Eu também achei que fosse um porco. Só que olha esse pé. Olha o pé, Maria Esther. Olha esse pé, gente. É um pé não de humano. É macabro isso daí. Olha essa pata aí, essa mão, sei lá o que é isso E aí. essas imagens estão correndo nas redes sociais aí. O povo tá falando que é o lobisomem de Palhoça. Eu, hein? Tem gente que jura de pé junto lá que já viu o lobisomem. É um pezão, hein? Que isso, Fernando. Há uma depilação a laser aí, né, Maria? Gente, que medo. Vamos fazer uma parceria pro lobisomem aí, né? Olha, vamos participando pelo WhatsApp. Você que é de Palhoça, você que não é de lá, conhece alguma história de lobisomem, compartilha aqui com a gente também, manda para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo na tela de vocês, 991622676, porque olha, história tem bastante por aí, hein? Eu tô começando a ficar com medo. Eu também, Fernando. E pior que esse negócio é real mesmo. O que eu tenho para falar para vocês, eu garanto. Essas imagens são reais. As imagens, né, Fernando? As imagens são reais. reais. Agora o lobisomem a gente está averiguando ainda, nosso repórter está indo para lá. A gente já vai contar essa história para vocês. As imagens são reais. A outra coisa que a gente promete, nós vamos revelar o que está acontecendo. A gente já tem a informação. Já temos a informação do que está acontecendo com essas imagens aí. Que imagens são essas? Que lobisomem é esse? Daqui a pouco a gente conta tudo pra você. Maria do Lobisomem! Que é isso, meu Brasil? Falando de lobisomem em plena quarta-feira. Tinha que ser na sexta, né? Lua cheia e tudo mais. Bora lá de informação pra você, agradecendo a sua companhia. Deixa eu chamar aqui você para interagir com a gente com o nosso SBT Comunidade. Todos os dias a gente mostra aqui a reivindicação que vem aí da sua casa, do seu bairro, da sua cidade e vai atrás das respostas. Hoje, inclusive, a gente vai mostrar a reivindicação dos moradores do Morro das Pedras, quase 40 dias de destruição por lá. O Arles Amaro vai contar tudo pra gente. Mas agora, vamos falar de vacinação? Vacinação contra o coronavírus. Começamos pela capital do estado, Florianópolis. Santa Catarina está recebendo novas doses e em Florianópolis pessoas com 52 anos ou mais já estão sendo imunizadas. Aqui está ele, Arles Amaro. Conta pra gente como está acontecendo a vacinação hoje na capital, Arles. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, para quem acompanha a gente aqui no SCC Meio-Dia. É isso mesmo, 52 anos é a faixa etária contemplada aqui na capital, mas os grupos anteriores, as faixas etárias anteriores que já haviam sido convocadas também podem continuar se dirigindo aí aos pontos de vacinação. É só levar um documento com foto, um comprovante de residência aqui de Florianópolis e vai receber as doses. A prefeitura aqui da capital só pede que mantenham o cadastro lá no Alô Saúde Floripa atualizados e o telefone é esse que está aparecendo aí para vocês, 0800 333 3233. É uma ligaçãozinha rapidinha, deixa o cadastro atualizado, inclusive para outros grupos, que ainda não foram chamados, vale a dica de manter o cadastro atualizado, só esperando a hora de receber o imunizante. Outras informações, como documentos que podem ser apresentados aí para comprovar, documento de identificação, enfim, outras comorbidades, quem ainda tem comorbidades e não tomou a vacina ainda, quais são os comprovantes, lá no covidômetrofloripa.com.br tem todas as informações. Aqui
Aqui na capital, a vacinação acontece lá no Floripa Shopping para os pedestres entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. Já no SEAD da UFSC, a imunização acontece no horário mais estendido, entre 7h30 da manhã e 6h30 da tarde. Lá no SEAD está acontecendo o atendimento para pedestres e também na modalidade de drive-thru. Então, quem prefere ir de carro é lá no SEAD da UFSC que as vacinas estão sendo aplicadas. Agora, eu falo com quem está aguardando para tomar a segunda dose. Para quem está para tomar a segunda dose da Coronavac, precisa agendar, viu? O telefone é o 48 99688 9545. Já a segunda dose da AstraZeneca não é necessário agendamento, é só se dirigir ao SEAD da UFSC, porque é lá que também está acontecendo a segunda dose. Nos outros pontos de imunização não estão distribuindo a segunda dose. É só lá no SEAD da UFSC, aqui no centro de Florianópolis, né? Rua Dom Joaquim Vaz, número 757. Então, entre 7h30 da manhã e 6h30 da tarde é o atendimento. Para continuar avançando nas faixas etárias aqui de Florianópolis, a Prefeitura aguarda novas doses chegarem e aí a previsão é de que novas idades sejam contempladas. A gente continua trazendo todas as informações aqui no SCC Meio Dia. Fernando, volto contigo. Muito bom, Arles Amaro. Obrigado pela informação. Ele conversa comigo ao vivo, direto da capital do estado. Entraram aqui telas bem explicativas, viu? Objetivas, para o nosso telespectador também acompanhar quem pode vacinar, a primeira dose, segunda dose, onde procurar, qual documentação levar. Esse é Arles Amaro e o Giro da Vacinação. Deixa eu chamar ela então. Shaina Marcon, vem para cá ao vivo com as informações da Serra Catarinense, e tem cidade aí que não vai ter vacinação nesta semana, hein, Shaina? Que cidade é essa? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Isso mesmo. Olha, a cidade de São Joaquim não está aplicando as vacinas contra o coronavírus essa semana por falta de doses. Já na semana passada, a cidade só teve vacinação por lá em 2 dias. Num único dia, eles vacinaram 950 pessoas e a vacinação por lá a faixa etária está acima dos 50 anos. A Secretaria de Saúde do município agora aguarda a chegada de novas doses para retomar a vacinação em São Joaquim. A cidade tem uma população de 27 mil, um pouco mais de 27 mil habitantes, por isso as doses chegam um pouco mais lentas por lá, né? As doses que são enviadas não são tantas doses assim, né? Então a vacinação deve ser retomada assim que chegarem novas doses lá em São Joaquim. Já aqui em Lages, a faixa etária da população foi ampliada para vacinação hoje, acima dos 48 anos, as pessoas estão sendo vacinadas por aqui hoje em Lages. Então vamos acompanhar na tela quais são os grupos que estão sendo vacinados aqui na cidade. Pessoas com 48 anos ou mais, profissionais da área da saúde, pessoas com comorbidades, gestantes ou puérperas, profissionais da educação, profissionais da segurança pública e salvamento, motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, transporte ferroviário e caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, profissionais aeroportuários e também as segundas doses da Coronavac e as segundas doses da AstraZeneca. E os pontos de vacinação aqui no drive-thru do Parque Conta Dinheiro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, e lá no ponto para os pedestres no ginásio Jones Minosso é da 1 da tarde até às 5 horas da tarde. Lembrando então que quem quiser mais informações sobre a vacinação aqui em Lages pode acessar o site da Prefeitura, lages.sc.gov.br, ou através dos telefones do Tira Dúvidas Vacina no 49 3251 7601 ou 3251 7602. Eu volto com vocês aí no estúdio, Fernando Cibeli. 12h18, obrigado, Shaina Marcon, ao vivo com a gente em Lages, na Serra Catarinense, contando tudo sobre a vacinação. Rapidinho, deixa eu mostrar para você a situação do coronavírus, a pandemia em Santa Catarina. Deixa eu começar por ocupação de leitos de UTI. Você já vê na sua tela o mapa de Santa Catarina. Olha as regiões onde a ocupação chega a 100%, hein? Planalto, Oeste Catarinense, 100% também aqui na região de Itajaí, do litoral. A Grande Florianópolis caiu bastante, 88%, e a região sul também com 100% de ocupação. A região de Blumenau aqui uma situação um pouco mais favorável, 93%, e lá em cima, no norte catarinense, 99% de ocupação. Próxima tela, neste momento, a situação da pandemia. Mapa todo no vermelho para classificação de risco. Aqui a gente mede ocupação de leitos de UTI, taxa de contaminados, de morte e por aí vai,
Situação gravíssima em Santa Catarina. Quer que eu repita? Situação gravíssima em Santa Catarina, não tem fim de pandemia nenhum aqui. Vamos lá, próxima tela, os números da pandemia nesta quarta-feira para você ficar atento em tudo que acontece. Nas últimas 24 horas, a gente quase dobrou o número de mortes, hein? Subiu para 76, eu estou falando em 24 horas, 76 perderam a vida por coronavírus. E você vê em destaque em vermelho aqui as cidades onde a incidência de morte foi maior desde o início da pandemia. Números, a pandemia para você, a gente mostrando aqui, mais 76 mortes nas últimas 24 horas, a gente chega a um número de 16.082 mortes, infelizmente. Mais de 1.012.000 casos confirmados desde o início da pandemia. Mudança também no setor de eventos em Santa Catarina. O governo assinou um novo decreto. Mudou pouco, mas teve uma mudança sim com relação aos eventos. Eu já vou abrir aqui para mostrar para você. Olha só, novo decreto vai valer até o dia 30 de junho. O que muda? Eventos com mais de 500 pessoas. Mudou a regra para saber se vai ter ou se não vai ter, se vai liberar ou se não vai liberar. E aí vai estar condicionado a isso aqui, ó. Você vê dentro do quadrado aqui, ó. Quadrado não, né? É um retângulo. O Neirão me corrigiu bem aqui. Vamos lá. Avaliação do plano de contingência pela Diretoria de Vigilância Sanitária e Secretaria de Estado da Saúde. Para liberar evento com mais de 500 integrantes, mais de 500 pessoas, aí, ó, vai ter que ter uma avaliação da Diretoria de Vigilância Sanitária e Secretaria de Estado da Saúde. Avalie o plano de contingência. Além disso, a cidade onde vai acontecer o evento também tem que liberar. E, por fim, também tem que ter a aprovação de 2/3 dos municípios que compreendem a Comissão Intergestores Regionais, com a Secretaria de Saúde e também com o aval da cidade onde o evento vai acontecer. Deixa eu chamar aqui o Rafael Dabdab, ele é presidente da Abrazel, associação no setor de eventos aqui em Santa Catarina, para avaliar comigo essa nova mudança, essa determinação do governo do estado, até porque a Abrazel vem cobrando, sim, atenção por parte do governo a este setor, que é o que mais está sendo prejudicado, sem nenhuma dúvida, no que diz respeito à vida financeira, à vida econômica, desde o início da pandemia. Essa mudança agrega algo para os senhores? Muda de fato algo na prática, Rafael? Obrigado, presidente, por nos atender. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, a Abrazel, juntamente com outras entidades, como a Abrap e Convention, vem participando há 6 semanas de um grupo de trabalho junto com técnicos da área da saúde, justamente para o aperfeiçoamento dos protocolos, né? A Abrazel, propriamente dita, atua na alimentação fora do lar, né? Bares, restaurantes e afins, e a gente tem levado propostas que aperfeiçoam e aumentam a segurança para o consumidor. Entendemos que é equivocado uma nova reprogramação do protocolo atual, né? É a 3ª vez consecutiva que ele é prorrogado. Por quê? Porque ele tem contradições, como, por exemplo, não faz sentido, na nossa opinião, que as mesas e cadeiras nas áreas externas dos restaurantes sofram as mesmas restrições das áreas internas, sendo que os próprios técnicos da área da saúde alegam a manutenção das regras atuais para não aumentar o público em áreas fechadas. Bom, se essa é uma premissa deles, não faz sentido que nas áreas externas tenham as mesmas restrições. Além disso, o decreto atual que foi renovado, ele tem erros, né? Erros esses que geram problema até na fiscalização. Existem erros que têm gerado diferente interpretação pelos órgãos da fiscalização dentro dos municípios do estado, isso tem gerado muito problema. Todos esses pontos foram apontados ao longo dessas 6 semanas, mas o principal equívoco, e na nossa opinião é um dos motivos do aumento dos indicadores, do agravamento da pandemia, é que esse decreto ele é construído baseado numa premissa equivocada. Uma premissa em que o contágio se dá somente nos espaços comerciais. Estamos dificultando o acesso do consumidor a espaços comerciais, regrados, fiscalizados, e a gente vê um aumento de confraternizações familiares. A prova disso é que nós tivemos picos logo após as festas de final de ano e agora, logo após o Dia das Mães. Prova disso que
os supermercados têm batido recorde na venda de bebidas destiladas e vinhos. Ou seja, é natural que, passado 15 meses da pandemia, a taxa de isolamento da população tenha caído, até mesmo por uma questão de saúde mental. Bom, então, a premissa de que nós precisamos limitar o acesso da população a espaços comerciais, ela estimula os encontros em residências, festas clandestinas, e esses são fatores que tem, no nosso entendimento, um impacto até maior na taxa de contágio, porque dentro de cada residência existe o seu próprio protocolo, né? Não existe um protocolo padrão e também não são ambientes fiscalizáveis. Essa mudança, né, esse novo decreto, o que o governo quis é tirar um pouco a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde e discutir isso mais com os municípios? É mais para favorecer os senhores ou para botar mais barreiras na hora de liberar um evento com mais de 500 pessoas? Olha, a nossa leitura não é positiva, ela dá a ideia justamente de não assumir a sua responsabilidade, né? Imagina que um operador que atua em várias cidades, ele vai ter uma regra diferente em cada cidade, né? A pandemia, o contágio, ele se dá da mesma forma, não faz sentido termos regras municipais, né? Haja visto erros que já foram cometidos aqui no passado, quando prevaleciam os regramentos municipais e a gente tinha regras diferentes entre Florianópolis e a Grande Florianópolis e simplesmente a migração de consumo de uma região para outra em função de regramentos diferentes. Não faz o menor sentido, nós já cometemos esse erro, não faz sentido nós voltarmos atrás e cometer esse erro. Os técnicos da Secretaria da Saúde, eles precisam ampliar conceitos, eles precisam estar mais abertos ao diálogo, né? E eles vêm insistindo numa estratégia que não vem dando certo. Muito bem. Não faz sentido, não revela. Presidente, quero agradecer a sua participação aqui, a sua avaliação desse novo decreto, que não é positiva, e estamos sempre à disposição. Presidente, bom trabalho. Obrigado, um bom dia a todos. Presidente da Abrazel, falando aqui com relação a bares, restaurantes. Fato, gente. Se você está na internet, se você está nas redes sociais, você já deve ter percebido o aumento no número de festas, de reuniões familiares. Quem está na internet percebe isso. O problema é que, quando você tira a responsabilidade de um estabelecimento que pode regrar, que pode colocar protocolos, e deixa a responsabilidade de organizar festas clandestinas para quem não está nem aí, o risco é maior. Eu quero dizer o seguinte, se a gente tem um evento, uma festa, um bar que está liberado e que está dentro das normas, é mais seguro até mesmo para quem frequenta. Se você quer saber como é que está a pandemia em Florianópolis, na sexta-feira, passa na Vitor Meirelles, no centro de Florianópolis. Eu passei lá semana passada. Estava saindo do restaurante, passei na Vitor Meirelles. Isso aqui, ó, passei do lado. Isso aqui, ó, era carnaval. Era carnaval. É só ir lá e ver. E mais do que isso, fiscalização vendo tudo. O dono do restaurante tem que fechar às 11 da noite. O cara que organizava uma festinha aqui, um encontro ali, não pode mais abrir. Mas na Vitor Meirelles, aí é do jeito que quer. Assim, ó, aglomeração pesada. Pesada. É só ir lá para ver. É só ir lá para ver. Seguimos com você aqui. É mendiguinha esse negócio aí, porque daí o sujeito está um ano e meio sem faturar R$1 sequer. Agora o sujeito pode comprar bebida no mercado e beber no meio da rua. O que eu tenho que falar mesmo? Vamos lá. Problemas cardíacos, Fernando. Problemas cardíacos. A gente vai falar, inclusive, dos problemas cardíacos em pessoas mais jovens. Mais jovens, exatamente. Porque nos últimos dias, quero retomar aquela cena, né, que tomou conta dos noticiários, um jogador profissional da Dinamarca que sofreu um mal súbito e levantou algumas questões aí sobre o quão importante é, Fernando, nós cuidarmos aí da nossa saúde. O repórter Paulo Henrique, ele foi atrás dessas respostas, né? Entrevistou especialistas e vai trazer tudo pra gente agora. É o seguinte, o cara estava jogando, teve mal súbito, precisou ser ressuscitado ali com os equipamentos. E a pergunta é, gente nova também sofre esse tipo de parada cardíaca? Como faz para prevenir? Que caso foi esse? Paulo Henrique. Momentos de aflição que vão marcar para sempre a história do futebol europeu. O astro da seleção dinamarquesa Christian Eriksen
sofreu um mal súbito na partida contra a Finlândia, pela Eurocopa. O atendimento em campo durou cerca de 15 minutos, que, segundo os companheiros de seleção do Camisa 10, pareceram uma eternidade. Ele foi retirado de campo com vida, e inclusive até postou um recado aos fãs em sua página no Instagram, onde agradeceu o carinho recebido e disse estar bem na medida do possível. Mas, segundo especialistas, há chances dele nunca mais voltar a jogar futebol. Esse caso assusta primeiro por conta da idade do jogador, que tem apenas 29 anos, e também por ser um jogador de futebol profissional, que faz exames o tempo todo para monitorar a saúde. Mas em pessoas como eu e você, qual é a chance disso acontecer? Se a gente tem pessoas mais jovens, assim, aparentemente sem doenças, essa chance é muito pequena, é muito raro isso acontecer, né? E à medida que as pessoas vão envelhecendo ou têm perfil de risco, por exemplo, fumam, né? E pessoas mais jovens passam a ter um risco maior. E se tem histórico na família, de pessoas cardíacas, né, já com infarto, principalmente em idades mais novas, né, mulheres abaixo de 65, homens abaixo de 55, aí no caso pai e mãe, né, aumenta também a chance. E aí tem as comorbidades, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, estresse. Então isso tudo vai criando um perfil de risco maior ou menor para a gente ter um evento desses. E o nosso cotidiano pode acabar sendo um fator determinante. Segundo uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização Internacional do Trabalho, jornadas exaustivas de trabalho causaram a morte de 745 mil pessoas por doenças cardíacas ou acidentes vasculares cerebrais em 2016. Obviamente, quanto maior o estresse, a gente sabe que o estresse sim é um fator de risco, ele é um fator assim, né, que não só para doenças cardíacas, mas tem também uma correlação com câncer, outras doenças, né? Mas sem dúvida, assim, o nível de estresse mais elevado, que é algo que vem sendo crescente, né, no nosso dia a dia, na população, é um fator de risco bastante importante, sim. A regra então é, quando fora do trabalho, sempre priorizar o conforto e o relaxamento. Mas só isso não é o suficiente para ficar prevenido. O sedentarismo é apontado como uma das principais causas para um ataque cardíaco. Mas quem pensa em iniciar atividades físicas também deve ter cuidado. Afinal de contas, o corpo pode não estar preparado para a alta carga que irá receber. O exercício, como eu disse, é sempre um fator de proteção, então ele é sempre indicado, né? Raríssimas vezes ele é contraindicado, porque o exercício ele sempre tem muito mais benefício do que risco. Mas a gente sempre recomenda que o início seja feito de forma lenta, gradual, progressiva. Não é necessário todo mundo passar por um médico para começar a atividade física, desde que comece de uma forma lenta, gradual, progressiva e vá, né, se sentindo bem durante a atividade. Então começar aos pouquinhos. Então eu não vou sair correndo na rua, nossa, me toquei agora que eu estou sedentário, eu tenho que começar a fazer exercício. Eu não vou sair correndo rápido na rua, não vou sair correndo uma longa distância na rua. Então eu vou começar com leves caminhadas e gradativamente eu vou aumentando a velocidade, vou aumentando a distância que eu vou percorrer. Já na academia, por exemplo, no ambiente que a gente se encontra, é começar de leve, exercícios com peso do próprio corpo, né, exercícios mais gerais e depois começar a aumentar o peso nos equipamentos gradativamente, sempre com orientação de um profissional. Essa é a melhor maneira de a gente começar e se manter ativo para o resto da vida. E se você não possui algum problema de saúde que impossibilite a prática de exercícios, a única desculpa é a preguiça. É interessante começarmos com exercícios com peso do próprio corpo. Então, agachamentos com peso do próprio corpo, pode ser também o pessoal menos ativo, começar sentando e levantando da cama, por exemplo, que é um assento mais alto que a gente tem em casa. As próprias flexões de braço, aquele exercício que a gente vê os soldados do exército fazendo, não precisa começar no chão logo de cara. Pode apoiar numa parede, começar fazendo aos pouquinhos, ou de joelhos no chão, tu vai aumentando gradativamente, né, o peso, a carga desse exercício. Também podemos utilizar coisas simples em casa, como saco de arroz de 1 quilo, para fazer elevações laterais dos ombros, frontais, o desenvolvimento, tem que levantar para cima os ombros. Não podemos prever o que vai acontecer com a gente no futuro, mas a única chance de melhorá-lo é agindo agora. Ó, Fernando, recado dado, hein? É poético, Paula. Gente, você viu, só dá pra fazer em casa, né? Muita coisa, não precisa de pagar uma academia cara, né? Não precisa inventar ideias mirabolantes caminhando dentro no de bairro. casa. Fazendo uma corridinha, pegando o quilo de arroz que você tem aí em casa, você viu só as dicas ali do personal, né? O negócio é se movimentar, Fernando. Tem que movimentar. Sedentarismo não dá, a gente mata demais. Agora, não tem condições de fazer academia? Corridinha diária, aí 1 horinha já resolve o problema, né? A intenção é o quê? Você não entupir as veias, né, Maria Estela? Então, comeu gordura, cuida com a alimentação também, não é mesmo? Muito Os enlatados. importante.
E, comeu gordura, caloria, tenta queimar tudo aí para não entupir a veia. Assunto sério. Minha gente, deixa eu falar para você do SBT Comunidade de hoje. Há mais de um mês a gente está aqui, quase que diariamente, lembrando a importância do trabalho da Prefeitura para esses moradores do sul de Florianópolis que estão vendo o mar avançar e invadir as propriedades. Você está vendo aí, região sul de Florianópolis, a comunidade do Morro das Pedras pede ajuda. Veja só, esses sacos estão sendo colocados pelos próprios moradores, a maré alta está destruindo, o mar está tomando tudo que vê pela frente, gente. Já tomou aí mais de 50 metros de faixa de areia e agora casas, muros, tudo que você está vendo aí, já está comprometido por conta do avanço da água do mar. Deixa eu mostrar para você aqui uma ficha técnica que a gente preparou de tudo o que já aconteceu nesses 38 dias, exatos 38 dias. Veja comigo, o problema começou no dia 8 de maio, 12 casas já foram afetadas, 13 delas estão interditadas. O problema atinge uma área de 400 metros na orla do Morro das Pedras. E não para por aí, os fatos foram acontecendo e a gente registra para você agora, aqui no SCC Meio Dia. Morro das Pedras. No dia 31 de maio, veio uma decisão judicial não permitindo nenhuma intervenção no local por causa de impactos ambientais. No dia 5 de junho, uma nova decisão, agora do TRF4, permitindo intervenções para garantir a segurança dos moradores. A Prefeitura, até então, alega que não foi notificada. Ficha técnica, tudo o que aconteceu nesses 38 dias no Morro das Pedras. Enquanto isso, moradores continuam enchendo sacos de areia, tentando resolver com as próprias mãos o problema. E como a Prefeitura vai interferir? É o que Arles Amaro conta pra gente agora, SBT Comunidade no ar. Mal amanheceu o dia e lá estão os moradores, trabalhando para conter o avanço do mar, que não dá trégua. Este é o jeito que eles estão dando para resguardar as suas casas e a vida de quem mora ali. Por enquanto, nada do mar recuar. Todo o trabalho que tem sido feito por aqui é pelos próprios moradores. A cada onda que bate ali naqueles sacos de areia colocados por eles, aumenta a preocupação de terem os terrenos e as casas levadas pela força da natureza. A Cíntia é uma das moradoras que está dia e noite de olho nas ondas do mar. Continua enchendo o bag. O trabalho continua sendo feito por aqui. Nós fizemos essas contenções para que os rapazes possam trabalhar com segurança, porque quando a maré sobe, ela vem com força e acaba levando eles para dentro do mar. Então, para garantir a vida deles durante o trabalho, a gente fez essas contenções e continuamos o trabalho, continuamos enchendo o bag. Essa medida paliativa, que a gente sabe que é paliativa, mas que infelizmente é o que a gente pode fazer hoje. A fúria do mar foi parar na Justiça. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região permite que intervenções sejam feitas para garantir a segurança dos moradores, mas nenhuma solução por parte do poder público foi apresentada até agora. Alguns técnicos da Prefeitura, já estiveram fazendo levantamento, já viram o que é que tem que fazer, o que é que precisa ser feito para resolver, mas de concreto é só promessa. Por enquanto não foi tomado nenhuma atitude. O procurador-geral do município, Rafael Poleto, explica que a Prefeitura reconhece a decisão judicial, mas vai questionar o TRF4. Nós vamos fazer um pedido de esclarecimento ao TRF4, porque a inovação da decisão é que ela subentende-se que o município teria que fazer intervenção direta. O município, em todos os outros casos que já houveram na ilha nos últimos anos, sempre autorizou o particular, mediante aquilo que o Código Florestal permite, a fazer a intervenção. Nesse momento, o que o poder público tem feito, junto com a Defesa Civil, o Floran e os demais órgãos da administração, é avaliar as possibilidades de intervenção que garantam as estruturas e, ao mesmo tempo, tragam um menor impacto ambiental, que é o que a decisão judicial previu. Existe um prazo? O que os moradores podem esperar dos próximos passos agora desse processo?
A gente acredita que nos próximos dias a gente deve ter uma definição melhor de quais intervenções seriam possíveis ali para atender a decisão judicial. E aí nós vamos aguardar os órgãos de meio ambiente se manifestarem para ter o aval, para que daí a gente analise a intervenção física na área, de que forma proceder. Eu acredito que nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade já. Existe algum prazo legal no processo? A decisão fixou um prazo de 10 dias para que o município iniciasse suas ações. Na verdade, a gente já iniciou antes mesmo da decisão judicial, como de praxe, né? Inclusive com a limpeza da faixa de areia e outras ações. E assim que a gente tiver uma definição, a gente vai inclusive informar no processo para conhecimento do desembargador. Enquanto os moradores aguardam uma solução da prefeitura, nós convidamos o engenheiro ambiental Felipe Bier para vir até o local e entender qual seria a melhor solução. Importante que seja tomada uma ação emergencial, a aplicação de geobags, né, como foi aplicado aqui na praia, é uma boa prática para esse tipo de situação. Assim como o enrocamento, né, a colocação de pedras, como foi aplicado na Praia da Armação, por exemplo, também é uma solução recomendada. Mas tem que levar em conta que é uma solução emergencial, né, e de curto prazo, né, provisória, não definitiva. Agora, digamos, no período de inverno, onde a ação das ondas são mais fortes, possivelmente vai acontecer outros eventos, né, de ondas mais altas que possam atingir essa parte mais alta da praia, onde o material é mais solto e é levado com facilidade, né. Então agora a solução é instalação de geobags ou enrocamento para evitar, né, que a gente chegue numa situação crítica, né. Outra solução que poderia resolver o problema a longo prazo é o alargamento da faixa de areia, como já foi e será feita em outras praias aqui de Florianópolis. Pensando no alargamento da praia, a gente vai estar retomando a resistência natural da praia a dissipar essa energia da onda para que não atinja essas áreas mais altas da praia. É uma solução que normalmente é pensada a um longo prazo de 20, 50, 100 anos, né? Tendo que fazer uma manutenção periodicamente, mas sim é uma solução que é a longo prazo. Por enquanto, os moradores estão contando com a sorte e seguindo os trabalhos até que os estudos prometidos pela prefeitura apresentem a melhor solução para o local. Então, nós continuamos aqui à mercê, fazendo essa rotina diária. Aqui na frente de casa já foi, eu estava fazendo a conta ontem, foram basicamente R$30 mil. Era uma reserva para reforma da casa que foi embora e que agora está aqui para ser levada pelo mar na próxima maré alta. Tudo isso, quando o mar sobe, ele bate aqui nos bags, lava a areia e leva os bags embora. Não é só uma questão estrutural, minha gente. Não, quem está pensando assim está errado. A gente está falando ali de trânsito, especialmente, porque a partir do momento em que o mar vai interditando algumas ruas, o acesso ao sul da ilha também vai ficar prejudicado. E mais do que isso, a vida das pessoas que está em jogo. Tem 3 casas interditadas, pessoas que tiveram que deixar as moradias pelo risco de desabamento. Isso acontece durante a madrugada. Como já aconteceu meses atrás, quando um hostel veio abaixo, também na região sul. É a decisão do TRF4, segunda instância, que entendeu a necessidade da prefeitura intervir, sim, e de forma imediata. Não dá para largar os moradores a verem navios, ou melhor, a verem o mar invadindo as próprias casas. É questão de vida lá no sul da ilha. E nós vamos continuar lá, cobrando em nome da comunidade. Amanhã tem Brasil e Peru aqui na tela do SBT, a seleção está no Rio de Janeiro, aí você vê imagens do treino da seleção lá na Granja Comari, Cibele não, Marista. A gente está falando da Copa América que está sendo transmitida aqui na tela do SCC SBT e a gente vai ao vivo agora, viu, Fernando, conversar com o Fabiano Martinez, ele que está ao vivo no hotel da seleção lá no Rio de Janeiro, para contar os preparativos, a expectativa, como é que estão se preparando por aí, Fabiano. Bom dia para você.
Olá, Maristel. Olá, Fernando. Eu estou aqui em frente ao hotel, na Barra da Tijuca, onde a seleção brasileira vai ficar hospedada antes desse jogo contra o Peru. Os jogadores só vão chegar por aqui à noite, mas já foi possível ver uma movimentação de veículos e integrantes da CBF pela manhã e agora à tarde também. Ontem o Brasil fez o primeiro treino lá na Granja Comari, em Teresópolis. O técnico Tite aproveitou para testar vários jogadores e colocou Thiago Silva, Fabinho, Everton, Cebolinha, Gabigol, Alexandro e Everton no time principal. Essas mudanças, elas já eram esperadas porque Tite havia deixado claro que ia aproveitar a Copa América como uma preparação para as eliminatórias e também para a Copa do Mundo de 2022. Depois desse treinamento, hoje tem mais treinamento à tarde e depois do treino de tarde, das 3h30, lá para as 5h30, Tite vai participar de uma entrevista coletiva onde pode já definir o time que vai enfrentar o Peru nesta quinta-feira no estádio Newton Santos, às 9 da noite, jogão que a gente acompanha ao vivo e com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil aqui no SBT. Tá certo, Fabiano. Muito obrigada pelas informações ali direto do Rio de Janeiro. Então, amanhã tem partida entre Brasil e Peru na Copa América. Aí está o SBT ao vivo, SCC Meio-Dia no Rio de Janeiro, no Hotel da Seleção Brasileira. As últimas informações com o Fabiano. Hoje à tarde tem treino, hoje à tarde tem coletivo do Tite. Quem sabe sai aí a nominata dos jogadores que vão enfrentar o Peru, que você só vê aqui no SBT. Lobisomem. Vamos voltar a falar do lobisomem. A gente recebeu um áudio aqui pelo WhatsApp da TV do pessoal falando sobre lobisomem. Vamos ouvir? É a história do lobisomem de Palhoça. Esse áudio é revelador. Ok, ouçam. Eu acredito que existe porque na época eu morava em Biguaçu. Eu assisti ele se transformar. Na época. Isso foi em 94. Eu vi o lobisomem se transformar. Eu garanto que existe, porque eu vi Eusébio de Tubarão. Eusébio de Tubarão mandou pra gente que na época ele morava aqui em Biguaçu e ele viu se transformar, Fernando. Ele viu? Ele viu, então vai dizer que não. Vai Tem dizer mais? que não existe. Deixa eu ver as histórias do lobisomem. O Raulino de Joinville, boa tarde. Eu já presenciei a figura de um lobisomem numa vila da cidade de Atalanta, quando tinha mais ou menos 10 anos de idade. Ele deu uma surra nos cachorros que no outro dia estavam todos com arranhaduras pelo corpo todo. Gente, é perigoso. O lobisomem é perigoso. A Daiana de São José. O meu marido disse que um lobisomem já correu atrás dele em Campos Novos. Alexandre, esse aqui é da cidade onde a discussão está acontecendo. Ixi. Na noite passada, recente, exatamente às 2 da manhã, acordei para ir ao banheiro e ouvi um barulho. Quando olhei pela janela, vi que no meio da rua um lobisomem estava sentado tomando café. De repente, ele levantou e saiu acompanhado de um lobisomem fêmea que estava de vestido. Que susto! O lobisomem gosta de café. Alexandre, olha, o lobisomem sentado tomando café, eu nunca disse. Carol, boa tarde. Eu não acreditava em lobisomem até que um dia eu estava com mais 3 pessoas em um carro no interior do Rio Grande do Sul. Algo muito veloz cortou a frente do carro e ficamos todos em alerta, procurando. E o que vimos foi um lobisomem de verdade. Ele é como essa imagem mesmo que vocês mostraram. Aí, ó. Viu? Douglas, bom dia. Eu sei um jeito de capturar lobisomem. Quando ele estiver por perto, grita, vem buscar sal amanhã. No dia seguinte, o homem que for buscar sal é o lobisomem. Vamos ouvir então conversar com... Vem buscar sal amanhã aqui no SBT. Vamos falar com o Cleiton Ramos então, porque ele está lá na Palhoça, está em Palhoça e a gente vai... Ele tá lá para desvendar esse mistério. Cleiton, diz pra gente o que você já descobriu aí em Palhoça. Ele tá no lugar onde o lobisomem teria aparecido. É mesmo? Cuidado aí, Cleiton. É verdade, Fernando e Maristé. Ó, e depois de ouvir
né, o relato aí dos telespectadores, olha só onde é que eu tô. Não, eu vou subir no banco, né? Vai que o lobisomem aparece, sai de uma toca aí qualquer, né? Então a gente já tem que estar precavido aqui, ó. Já subi no banquinho porque realmente andando aqui pela Redondeza eu ouvi algumas histórias. Eu já ouvi sumiço de galinha, aliás, já ouvi também relato aí de sumiço de pato. Enfim, tá dando o que falar essa história. A gente está aqui no local justamente onde os comentários acabaram viralizando na internet e alguns relatos também. Algo me chamou a atenção, eu vi ali uma pegada, mas isso aquilo ali é coisa de criança e tal, mas ó, é uma pegada diferente, será? A gente tá aqui na comunidade da Barra do Aririú, o Dionei vai vir comigo, a gente vai tentar entrevistar alguns moradores, alguns preferem não falar, esse aqui pelo jeito tá falando, ó, não para, desde quando a gente chegou, ó, onde é que tá o lobisomem? Onde é que tá o lobisomem? Sai daí, rapaz. Vamos lá. Agora começou a falar de novo. Chegar naquele bar ali para saber se alguém já ouviu falar dessa história, se procede ou não. É porque tá dando o que falar. Na internet não se fala em outra coisa que na Barra do Aririú, nessa comunidade carinhosa, muito tradicional aqui de Palhoça e que tem chamado a atenção por conta desses relatos, um possível aparecimento de um lobisomem. Qual o nome do senhor? Arivaldo. Senhor Arivaldo, vou mostrar uma foto. O que o senhor acha desse pezinho aqui, ó? Esse pezinho aqui, ó. O que o senhor acha dessa foto aí? Rapaz, ó, o negócio é feio. O bicho é temeroso. Você já viu ele? Não. Tem até medo. Já ouviu falar? Também não. O lobisomem da Barra do Aririú? Lobisomem da Marra. É feio, o bicho é feio. E já sumiu galinha aqui que eu fiquei sabendo. Sumiu galinha. Ainda semana passada agora sumiu 2. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Pode ser o lobisomem? Pode ser. Pode ser. Onde é que o senhor estava semana passada? Semana passada estava sentado ali debaixo daquela árvore ali, ó. E na semana retrasada à noite? Também no mesmo local. É, tem álibi? Tem. O senhor tem álibi? Tem, as galinhas estavam tudo preparadas ali comigo. O senhor não é o lobisomem, não? Não, graças a Deus não. É, rapaz, aqui o pessoal realmente tá, né, esperando os acontecimentos aqui. Qual o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio, quanto tempo o senhor mora aqui na Barra? Olha, 40 uns carinha. 40 alguns e tantos? Uhum. Já ouviu falar no lobisomem? Não, nunca vi não. Diz que ele dá muito lá pro norte. O norte? Norte do estado, do Brasil? Não, no norte do Ceará pra lá. Porque lá tem bastante terra virgem, né? Sumiu galinha por aqui também, o senhor tem essa informação? Ah, bom, eu sumiu galinha porque tinha um capa preta ali, ó. Ele chegou e pegou a galinha e sumiu. Fora isso, o senhor não ouviu falar dele, não? Não, não. Só agora pela internet, pela televisão? Uhum. E o peludo, né? O peludo ali que... Que é um peludo? O peludo é o cachorro ali, ó. Ah, tá, o cachorro danado. Então tá aí, ó, essa é a situação, viu, Fernando e Maria? Por aqui muita gente fala sobre isso, outros ainda não têm conhecimento certo que está viralizando. Deixa eu pegar a foto de novo aqui. O que o senhor acha dessa foto aí? O senhor quer ficar com ela? Por quê? Esse pé lembra alguém? O pezinho desse aí lembra alguém? Não, porque virou na internet isso aqui, ó, e a gente sempre tem um álibi, né? Tá, virou isso aqui, ó. Pezinho feio, né? Tá doido, rapaz. Conhece alguém com pezinho assim? Ele não tem 6 dedos? Esse aqui não, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5. Toma cuidado, hein? Se recolher à noite, tudo certinho. Não faz mal. Tá bom. Valeu, essa é a situação aqui na Barra do Aririú. O lobisomem, hein, Maria Esther e Fernando? Será que a gente já tem uma explicação para isso? É o que a gente quer saber e principalmente a comunidade da Barra do Aririú. Porque aqui, ó, o que está sumindo de galinha é uma grandeza, viu, Maria e Fernando? O lobisomem da Barra do Aririú, que espetáculo. Olha, Cleiton, você fez a gente dar muita risada aqui com essas histórias, mas se tá sumindo a galinha aí, a gente tem que descobrir por quê, né, Fernando? É, tá indo pra panela, eu acho, a galinha aí. Viu? Pode ser também, pode ser que tenha algum vizinho ali pegando. Mas você viu que tinha uma pegada ali, né? Tinha uma pegada. Tinha uma pegada. Uma pegada muito, muito bem desenhada ali, né, Fernando? Muito bem feita ali, ó. Maria Esther, chega de conversa. Que lobisomem é esse? Vamos desvendar, então, Palhoça, Fernando? atenção, chegou a hora de desvendar o mistério. Tem lobisomem ou não tem em Palhoça? Não hein? tem lobisomem. Pelo menos não foi visto até agora. Não tem lobisomem. Gente, tem um jornalista chamado Fernando Martins, aqui da Grande Florianópolis. Ele foi investigar essa história e acabou descobrindo que tudo não passa de uma grande mentira, é fake. O lobisomem, na verdade, é uma obra de um artista plástico norte-americano, o Joseph Rob Kobaski. São esculturas. Ele cria essa arte aí para gravações, enfim. Tá bem longe da realidade, Fernando. É claro que a imagem é muito real.
mas esse lobisomem ele é de mentira. E até entrando no Instagram dele, essas imagens nós pegamos do próprio Fernando, né, o jornalista que fez a investigação, mostrando que ele cria, olha, esse aqui é todo o processo de criação, ó, ele mostrando como é que é feito e parece sim muito real, mas tudo não passa de ficção de arte, Fernando. Boneco de borracha para gravar filme, fizeram uma foto e falaram que é o lobisomem de Palhoça. É isso mesmo. Tá desvendado o mistério. Moradores de Palhoça, fiquem tranquilos. Olha só, gente, agora nós vamos falar sobre sustentabilidade. A instalação de painéis solares em 3 escolas de Blumenau estão auxiliando professores a ensinar os alunos princípios básicos sobre cuidados com o meio ambiente. E mais do que isso, gerando energia limpa para a escola fazendo a sua própria energia. Deixa eu ver a reportagem no ar. Já faz um tempo que a Escola General Lúcio Esteves, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, conversa com os alunos sobre sustentabilidade. Tudo começou com pequenas iniciativas, como economizar papéis em sala de aula. Aí surgiu a situação da garrafa PET, em que os alunos traziam a garrafa PET para a escola, que ela queria no lixo na casa deles, para a gente poder reaproveitar e transformar em suporte de canteiro, em material para educação física, em vasinho para as plantas, né? Cada situação começou um trabalhozinho e hoje a escola inteira tem essa visão. A escola foi uma das instituições que recebeu painéis fotovoltaicos, doados para a Prefeitura de Blumenau. Também foram instalados painéis nas escolas Visconde de Toné e Conselheiro Mafra. Cada instituição recebeu 32 painéis e a intenção é que a instalação traga economia de luz. Depende muito, né? A captação de cada unidade, são 3 unidades. 2 variam de 8.800 mês, a outra o custo é um pouquinho menor por ser uma escola menor, mas agora a gente vai acompanhar para que a gente possa ter um resultado final após a avaliação de um ano. Além de representar uma iniciativa que traz economia aos cofres públicos, os painéis fotovoltaicos também auxiliam no ensino diário sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Existe um painel em que a gente consegue controlar quanto de energia que está sendo absorvida naquele período, em dias de sol, em dias de tempo nublado, né? Então o aluno consegue visualizar isso. Fora que ele leva para casa a ideia de sustentabilidade, a ideia de energia limpa, a ideia de economia, e o aluno ter essa consciência e levar a consciência para casa, para os pais deles. E o objetivo maior é que essa criança, esse adolescente, a sua vida adulta pode ter já inserido dentro dele essa sustentabilidade, ou seja, trabalhar essa cultura sustentável no município de Blumenau. A esperança é que, aos poucos, essas iniciativas comecem a fazer diferença para o futuro. A turma do primeiro ano, esse ano, começou a guardar as aparas do lápis para transformar em adubo para os canteiros. Então, elas foram numa turma, eles chegaram lá e viram as aparas no lixo. Eles mesmos explicaram para os maiores que aquela apara podia ser transformada em adubo para o canteiro. Olha, nesse momento, todo mundo está precisando se reinventar para fechar as contas do mês, não é mesmo? Nessas horas, conseguir uma renda extra é sempre um alívio e é sobre isso que eu vim falar com vocês. Que tal você começar a revender aí mesmo de casa os produtos de beleza que todo mundo ama? É isso mesmo, a dica para garantir a sua independência financeira é ser revendedor ou revendedora do Boticário. São muitas vantagens, com acesso a uma loja exclusiva, uma equipe dedicada e promoções especiais para você, lucrar muito. Além disso, o Revendedor Boticário tem um portal e um aplicativo exclusivo para comprar com rapidez e muita facilidade. Cadastre-se agora apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou acesse o site revenda.boticário.com.br e aproveite. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Do oeste do estado, em Chapecó, a população tem acesso a testes para a Covid-19 de forma rápida e prática. Você que é morador da cidade e tiver qualquer sintoma de gripe, pode procurar uma unidade móvel que fica rodando pela cidade e vai direto aos bairros. Fazer esse teste, que tem resultado em 30 minutos, pode fazer a diferença até no seu tratamento. Os detalhes quem conta pra gente é a repórter Andriele Zamboni.
Olá a todos, é exatamente isso. Aqui em Chapecó, uma das medidas de combate à Covid-19 que mais tem dado certo tem sido a testagem ágil de pessoas que apresentam sintomas. E essa testagem ela acontece com o apoio de 2 unidades móveis que ficam circulando pelos bairros do município. Além, é claro, do apoio das unidades de saúde fixas em cada bairro. A segunda unidade móvel aqui de Chapecó foi inaugurada na semana passada, na última sexta-feira, e ontem uma das unidades estava circulando pelos bairros Cristo Rei e Jardim América, já que os profissionais da saúde detectaram que nessa área da cidade havia um aumento no número de casos. A ideia é que o serviço atenda o maior número de pessoas que apresentem sintomas. Ele é alguns sintomas e teve o teste negativo. O resultado sai em 20 minutinhos. Vamos ouvir o que a Rosimar disse. O filho começou ontem com sintomas, dor de garganta, coriza e dor no peito. Aí eu resolvi, hoje, eu não mandei ele na escola, né? E daí eu resolvi ligar aqui no postinho. Daí eles me avisaram que até às 11 estaria o ônibus móvel aqui. Aí eu trouxe ele e fizemos o teste, estamos só aguardando agora. Mas o atendimento bem rápido. Porque ali já descobre na hora, se tu tem, já vai tratar, né? E todo mundo se cuida, daí os familiares ficam em casa também, é uma ótima ideia. Atualmente, Chapecó tem 498 casos ativos de Covid-19 sendo monitorados. Essa ação de testagem em massa da população, ela deu tão certo que em pouco mais de 2 meses, o número de casos ativos diminuiu de 5.000 para uma média de 600 casos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos para a previsão do tempo agora? O frio junto com o vento sul marcam essa quarta-feira aqui no estado. O sol pode aparecer sim bem tímido aqui na região sul, um pouco também na serra e mais no oeste. Aí nas outras áreas o céu é nublado durante todo o dia. E no norte, não se descarta a possibilidade de chuva no fim do dia. Dá só uma olhada nas temperaturas agora. Olha só, na região oeste a máxima é de 16. Olha o frio, gente. Meio oeste, máxima é de 14. Na serra, não passa de 12 graus. No sul do estado, a máxima é de 16. Por lá, o solzinho também pode aparecer bem timidamente. Na Grande Florianópolis, não passa de 17 graus hoje. No Vale, 16. No norte também. E no Planalto Norte, a máxima é de 13. Amanhã, mais mudança no tempo. A quinta-feira deve ser com tempo úmido, muitas nuvens e condição de chuva fraca no norte do estado, que aí vai se estendendo até a Grande Florianópolis durante o dia. Temperaturas ainda mais baixas do que hoje, como vocês podem ver, ó. Chapecó, amanhã a máxima é de 15 e a mínima é de 4. Em Lages não passa de 12. São Bento do Sul, Planalto Norte também não passa de 12 amanhã. Caçador, mínima de 14, máxima de 14, mesma máxima ó, de Criciúma. Olha em Blumenau, frio amanhã, mínima de 11, mesma mínima também ó, daqui da Grande Florianópolis e do norte do estado, que não passa de 16 graus. Então já fica esse alerta para vocês aí do tempo, né? Mudança a partir de amanhã, a chuva vai chegando, uma frente fria vai se aproximando aqui do estado, começando pelo norte, vai se estendendo então para as outras regiões, temperaturas bem mais baixas, então já separa o casaco, porque o frio está chegando aqui em Santa Catarina. A previsão do tempo para vocês aí de casa, para já poderem se organizar também para os próximos dias. Fernando Machado. Previsão do tempo com a Maria Esther aqui no nosso SCC Meio Dia, para você programar bem o seu resto de semana. Tá chegando a hora da política, Maria Esther, tá chegando aqui Cláudio Prisco Paraíso, os assuntos desta quarta-feira que movimentam a política catarinense e do Brasil. Vamos saber de um encontro envolvendo os governadores aqui do sul do país. Cláudio Prisco, deixa eu abrir com ele aqui. Tudo bem, Fernando? Boa tarde. Como é que vamos? Tudo certinho. Encontro dos governadores do sul? E nós temos aí a imagem, tia Cris. Vamos fechar neles. Lá da esquerda para a direita, os governadores do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e aqui à direita o catarinense Carlos Moisés. Pois muito bem. Desse encontro em Porto Alegre, ontem, rumou para Brasília Carlos Moisés com uma agenda na esplanada dos ministérios, mas que até agora não foi divulgada pela assessoria palaciana. Mas, na capital gaúcha, o que tivemos? Primeiro, muita conversa sobre uma atuação integrada dos 4 estados, considerando a sua proximidade fronteiriça, num trabalho conjunto
para o enfrentamento do coronavírus em meio à pandemia. Segundo aspecto da pauta, interessante, inclusive, vão contratar uma consultoria especializada para desenvolver um planejamento de toda a região sul brasileira para os próximos 20 anos, considerando as peculiaridades sociais, econômicas, políticas e geográficas dos 4 estados. A ideia é efetivamente, assim como acontece na iniciativa privada, o poder público dos 4 estados do sul fazerem uma programação além dos seus respectivos mandatos. Uma iniciativa, sem dúvida nenhuma, louvável dos governadores, meu caro Fernando. Vamos lá então. Mais uma vez, já teve um encontro aqui na Casa da Agronômica, agora eles reunidos lá no sul. Muito bem. Enquanto o governador está em Porto Alegre, ou esteve e agora está na capital federal, aqui nós temos, pode fechar até Cris, à esquerda, Heron Jordani, secretário-chefe da Casa Civil do governo Moisés, e à direita o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Pois muito bem. Jordani esteve ontem na Assembleia conversando com as várias bancadas e foi levando um esboço da reforma da Previdência. Aquela mesma que em 2019, em meados, foi aprovada no Congresso Nacional e que os estados tinham a missão em 2020, até julho, também liquidarem a fatura nos seus respectivos estados, o que não ocorreu em Santa Catarina. Em meio a 2 pedidos de impeachment e também ao fato de terem retalhado completamente a reforma da Previdência, Carlos Moisés tomou de volta a reforma e agora ela vai chegar, mas ainda mais robusta, mais severa, em termos de cortes. É isso mesmo. Para se ter uma ideia, a economia nos próximos 20 anos, economia financeira, será de 20 bilhões de reais, quase 1 bilhão, ou exatamente 1 bilhão por ano. Já no contexto e no método atuarial, aí a economia em 20 anos pode chegar a 37 bilhões de reais. Assim como aconteceu no Congresso Nacional, homens vai de 60 para 65, mulheres de 55 para 60. Mas, muito possivelmente, professores, professoras, policiais e policiais, homem e mulher, aí poderá haver uma redução em termos de idade para aposentadoria voluntária. A ideia do governo, em fina sintonia com a Assembleia, é a seguinte: primeiro vai aprovar com folga. É quórum qualificado, 24 votos, passa folgado. Hoje Carlos Moisés tem quase 30 votos na sua base de sustentação no Legislativo Estadual. Mas a ideia é a seguinte, é chegar e ser votado de maneira relâmpago, meteórica, sem muitas discussões. Por isso que já estão discutindo agora o esboço com os parlamentares, para que não tenhamos nem emendas parlamentares e nem audiências. Inclusive, o presidente da Assembleia já deixou claro, a tramitação será conjunta em todas as comissões para votação em 2 turnos no plenário, se não, ainda antes do recesso de julho, já no princípio de agosto. Até porque o rombo anual da Previdência em Santa Catarina atinge o número absurdo de 5 bilhões de reais. Portanto, a coisa está bem encaminhada, Fernando. E com detalhe, depois dessa conversa de Jordani com a Assembleia, ele também vai aos demais poderes, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, para alinhar tudo de modo que a aprovação seja a mais célere possível. Prisco, é uma ação antipopular, por outro lado, importante, e não tem outro caminho, né? Não tem Próxima nenhum tela. orçamento, nem educação, nem saúde, nem segurança, que chegue a 5 Há o bilhões risco de depois ano. o Estado não ter condições de pagar a aposentadoria. Não tem outro caminho. Para se ter uma ideia, a cada real arrecadado de ICMS, quase a metade, 50 centavos, é para a Previdência. Não tem como. Muito bem. E ainda nessa sequência de funcionalismo,
Pode fechar, Tia Cris. Jorge Eduardo Tasca, o competente titular da Secretaria da Administração, e à direita, o ministro Paulo Guedes. Pois muito bem, o que ocorre? Paralelamente à reforma da Previdência, o Estado, inteligentemente, está já acionando o gatilho de reajustes. É aquilo que falamos ontem aqui, de um salário mínimo, de um piso para o professor de R$5.000. Hoje está em 2.700 e tanto, quase 2.800. Isso vai favorecer especialmente os professores que ficam na base da pirâmide. Hoje nós temos entre ativos, inativos e ACTs, portanto efetivos e ACTs, ativos e inativos, 76 mil professores no Estado. Isso vai favorecer 50 mil deles. 50 mil. O gasto previsto, sendo retroativo a junho, e a ideia é encaminhar ainda, assim como a Previdência, também esse reajuste dos professores até o final desse mês, retroativo a junho até dezembro, o gasto seria em torno de 400 milhões de reais. Agora tem um detalhe, não é linear. Aquele professor é a complementação para chegar nos 5 mil. Então aquele professor que ganha 4 mil, acrescenta 1. O que ganha 3, 2. E assim sucessivamente. Só que, Fernando, por que está Paulo Guedes ali? Porque tem uma questão crucial, ou seja, existe uma lei complementar aprovada antes da pandemia, até para justificar os bilhões de reais transferidos em meio a ela para estados e municípios, que nenhum reajuste poderia ser dado até 31 de dezembro de 21. 2 anos, 20 e 21, sem aumentos, sem reposições. Então, o governo está um pouco dividido. Tem aqueles que querem tratorar e já botar retroativo a educação a junho. Outros, vamos acertar tudo, inclusive o plano de carreira do magistério, mas acionar os reajustes e as reposições só a partir de 1º de janeiro de 2021. E ali, Paulo Guedes, severo, porque foi uma exigência que ele arrancou do presidente da República. Sim. Para liberar os recursos. Os recursos. Vamos lá, para fechar, Prisco. Muito bem. Aí nós temos, sábado, dia 14 de 8, em Florianópolis, Bolsonaro numa mega motociata. Já tem até a arte pronta. Quem está divulgando? O senador Jorginho Melo e o deputado Daniel Freitas. Só que agora, pela manhã, ao sair do Palácio Alvorada, a dupla levou um pito do presidente da República. Nós temos já o vídeo pronto? Olha o presidente. Presidente, pega na minha mão. Oi. Muita satisfação falar com o senhor, viu? Bom dia, alguém presidente. de Santa Catarina aí? Itajaí. Itajaí. Tá em Chapecó no outro fim de semana. Coisa boa, presidente. A gente vai dar um passeio lá, a convite, né, de Chapecó a Xanxerê, se não me engano. Pertinho. Sim, é pertinho. 50 km, 40. É pertinho. Mais 2 de julho. Mas vai ter atividade já, não é só andar de moto, não. Faltou uma parte agora. Quando perguntava se o senhor vai estar no dia 14, né? De agosto, eu acho que é a data que estava ali, 14 de agosto em Florianópolis? Não. Mas o senador Jorginho Melo e o deputado Daniel Freitas já estão divulgando no Instagram sem o meu conhecimento. Eles vêm falar comigo, não fica nada agendado e já vão tocando à frente, não é assim que funciona? Deu uma bronca na dupla. Então, confirmado por enquanto mesmo, só em Chapecó. Mas ele vai 24 sexta, dia de trabalho, presidente. Sexta é dia de trabalho. Mas já chega em Chapecó 24, a passeata é 25, sábado. Mas vamos trabalhar. É muita passeata, com moto. Nós temos lá, já tivemos Brasília, São Paulo, Rio, agora tem Chapecó. E outra, ele falou ali que vai circular entre Xanxerê e Chapecó. É ótimo. Porque a situação das estradas é periclitante. Aliás, assunto para amanhã aqui, em função até do posicionamento do empresariado catarinense. E para encerrar, bota a foto do menino. Bota a foto. É um grande gozador. Grande gozador. Renovou o contrato, agora vai para os domingos. Apresentação de programa aos domingos.
usou todos os políticos que se envolveram com ele, que se reuniram com ele, porque ele era presidenciável. Eu, pelo menos, nunca acreditei nisso. Foi lançado por Fernando Henrique. Muito bem, Prisco. Fernando Henrique é do PSDB, ele não é do PSDB. Fernando Henrique agora está próximo de Lula, quer dizer, mais uma coisa para jogar o PSDB para baixo. E agora o rapaz disse que não é mais candidato, não. Ele vai assumir outros compromissos televisivos. Grande cara de pau. Até amanhã, meu caro Fernando. Intervalo.